Olá amigos, 6 de fevereiro de 2014, retomamos as gravações do nosso programa A Voz do Brasil pela Vida. Começa o ano legislativo, acabou de começar nesta semana, e este ano nós certamente não teremos muito sobressalto, por uma simples razão: é ano eleitoral. E a senhora Dilma Rousseff, candidata à reeleição à presidência da República, evidentemente não quererá se queimar, para usar uma expressão popular, com um eleitorado cristão, como aconteceu na primeira tentativa dela, que seria ganha facilmente em segundo turno, causou-lhe sérios problemas, quase pôs a perder a eleição e obrigou-a a ir ao segundo turno. Então, dessa vez, ela tomará suas precauções muito de antemão e certamente negociará com a mesa dirigente da Câmara e do Senado para que não sejam colocadas em pauta matérias, digamos, polêmicas que poderiam prejudicar o ambiente eleitoral para o governo. Então nós teremos seguramente um certo grau de tranquilidade ao longo deste ano, até pelo menos o resultado das eleições, e aí já se terá praticamente consumido o ano legislativo, em relação a possíveis matérias contra a vida, matérias que prejudiquem a inviolabilidade da vida humana desde a fecundação. E continuamos com a boa notícia do final do ano passado, de que o relatório do senador Pedro Taques com relação ao anteprojeto do novo Código Penal retirou os permissivos de aborto do texto. Tornou o texto bem melhor em relação à proteção da vida do que aquele proposto pela famosa Constituição de notáveis, notáveis do saber jurídico, que propuseram aquelas monstruosidades inicialmente contidas no texto. Nós estamos, portanto, num momento bom. Teremos um ano, na minha avaliação, relativamente tranquilo em relação a tudo isso, e ademais temos uma boa, excelente notícia no panorama científico. Publicada na revista Nature, no dia 29 de janeiro de 2014, uma pesquisa extremamente importante que contou com a participação de cientistas do Centro Riken de Biologia do Japão e da Escola de Medicina Harvard, nos Estados Unidos. O que é que esses cientistas fizeram? Mediante testes em ratos, em laboratório, eles conseguiram induzir a formação de células praticamente embrionárias através das células adultas dos próprios roedores. Ou seja, criaram células, pode-se dizer, praticamente criaram células embrionárias ou com características quase embrionárias, utilizando apenas e tão somente células maduras, células do próprio indivíduo, no caso um roedor adulto. Isso é muito auspicioso e abre caminho, segundo os cientistas, para que logo mais, depois de que se apurem essas pesquisas, o mesmo possa ser feito com os seres humanos. A formação potencial de novos tecidos de diversas naturezas, não mais utilizando células embrionárias e, portanto, não mais criando gente como gado, como tem sido feito a justificar essas pesquisas das chamadas células embrionárias, que seriam o grande milagre da atual civilização e não passam da tragédia de criar seres humanos como gado para posterior descarte. Se os testes caminharem nesse sentido, simplesmente a partir de um determinado indivíduo, uma pessoa adulta, que tenha um problema muito sério relacionado com um tecido, ali causar problemas, ali causar uma doença grave, uma doença degenerativa ou mesmo uma síndrome genética, a partir das próprias células adultas dessa pessoa, poder-se-ão desenvolver tecidos cerebrais, tecidos cardíacos, tecidos similares
ao de outros órgãos que possam estar afetados por doenças degenerativas, aplicando uma espécie de autocura, ou o que os cientistas chamam de medicina personalíssima, em relação a essas pessoas com grande chance de sucesso no tratamento. Essa é uma grande notícia, porque como a técnica é muito promissora, e seguramente ela será uma técnica barata, não se justificarão os investimentos milionários na produção de embriões humanos para descarte, na manutenção em depósito, em situação de congelamento de embriões humanos para futuro descarte, ou seja, vão parar de criar gente como gado, talvez até pelo fator econômico. Então essa é uma grande notícia que nos alenta, mas não tiremos os olhos do Poder Legislativo. Bem como vamos nos lembrar que, apesar do panorama legislativo ser favorável no ano, nós continuamos com o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, que poderá nos tomar de surpresa em mais alguns temas aí, desse tipo, com a supressão do Poder Legislativo e a reescrita de leis ou até da própria Constituição nessa matéria. Então, de olho no Poder Legislativo, mas de olho também no Supremo Tribunal Federal e de olho no noticiário científico. Às vezes a iluminação do alto acaba aparecendo a mostrar que não existe incompatibilidade alguma entre o desenvolvimento científico e a lei moral. Por que é que nós somos contra o aborto, meus amigos? Porque aborto é homicídio qualificado a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.